Olá, estamos abrindo mais uma edição do programa Nereu Entrevista. Eu sou Jorge Tais e fico na sua companhia nesta próxima hora. Hoje vamos falar sobre a emissão de passaporte em Blumenau. Por que isso é tão importante, hein? Já está em montagem uma unidade da Polícia Federal em Blumenau que terá a missão de emitir passaportes na cidade e também na região. É uma reivindicação antiga. A mobilização ganhou força no ano passado, até ser atendida, mas pode ir além. O posto pode virar uma delegacia, quem sabe. É como se fosse o pontapé inicial para a instalação de uma delegacia da Polícia Federal na cidade. Quem passa hoje no Shopping Parque Europeu já vê a plotagem no local, o que atiça a curiosidade para saber quando o serviço começará a ser oferecido e quando será. Um dos motivadores e incentivadores deste processo é o vereador Silvio Zimmermann, do PSDB, que vai conversar com a gente. Obrigado pela presença, vereador. Bom dia, Jorge. Bom dia a todos os teus ouvintes. É um prazer e uma honra poder estar aqui no Nereu. Quando o senhor viu a plotagem lá desse posto inicial de passaportes da Polícia Federal, foi um sentimento de que avançou um passo naquela busca do senhor, na campanha que o senhor fez o ano passado, junto a entidades, junto a políticos, junto a representantes da região, para a instalação de uma delegacia da Polícia Federal aqui na cidade? Certamente a gente vê uma realização, algo esperado, não só por mim, eu sou um instrumento, mas esperado por toda a sociedade. Foi um trabalho articulado, um trabalho meticuloso que envolveu muita gente, envolveu não só as entidades de Blumenau, como o Fórum Municipal de Segurança Pública, por exemplo, como as outras entidades de Blumenau, só no Fórum são 42, como muitas pessoas. Por exemplo, no abaixo-assinado que vocês nos ajudaram a divulgar, que a Nereu nos ajudou a divulgar, e tivemos aproximadamente 5.000 assinaturas coletadas que foram encaminhadas a Brasília junto com os nossos pedidos. Sim, é um sentimento de realização e também é um sentimento de que ainda tem mais trabalho por fazer. Nós precisamos, Jorge, Blumenau precisa, além da emissão de passaportes, os outros serviços oferecidos pela Polícia Federal, como o controle da segurança privada, o combate ao tráfico de drogas internacional e interestadual, que é um trabalho específico da Polícia Federal. E se nós analisarmos os crimes de Blumenau, do Médio Vale do Itajaí, todo o Vale do Itajaí, nós podemos ver que eles muitas vezes estão associados a drogas. Combate a crimes ambientais, nós temos em Blumenau 18%, se não me falha a memória, 18% da extensão do Parque Nacional da Serra do Itajaí está em Blumenau. E os crimes ambientais são responsabilidade da Polícia Federal. Controle e fiscalização de produtos químicos também é feito pela Polícia Federal. Registro de arma de fogo, atuação aeroportuária. Embora as pessoas não tenham a noção, o nosso aeroporto tem mais de 600 operações mensais. E nós vimos aí há um ano aproximadamente, vai fazer um ano agora em março, se não me falha a memória, um assalto cinematográfico a um avião que transportava dinheiro no aeroporto de Blumenau. Plano de segurança bancária também, serviço de imigração, são todos esses serviços prestados pela Polícia Federal que fortalecem o sistema de segurança pública. E esse pedido nós continuaremos a fazer à Polícia Federal. Agradecemos, Blumenau de fato merecia, precisava de um posto de emissão de passaporte. Só para ter uma ideia, 50% das pessoas que se deslocam a Itajaí, a Joinville e a Florianópolis para fazer o passaporte são do Médio Vale do Itajaí, fundamentalmente a Itajaí, são aqui do Médio Vale. Eles saem de Blumenau e região. 60% das pessoas que estão envolvidas em um inquérito da Polícia Federal são aqui do Médio Vale do Itajaí. Então, é de fato muito importante que Blumenau tenha esse posto de emissão de passaportes para facilitar a vida das pessoas daqui, para atender as pessoas daqui, que às vezes precisam de 2 dias de trabalho,
perdem 2 dias de trabalho para poder fazer o seu passaporte em Itajaí ou em outra cidade. Agora, a plotagem, a montagem é visível, mas o início dos trabalhos ainda é uma incerteza. É uma incerteza, eu não tenho essa informação e até falo aqui com muita clareza, né? Eu não tive da Polícia Federal a informação oficial. Eu fiquei sabendo por meio extraoficial, me ligaram de Brasília já no ano passado e eu fiquei segurando a informação sem poder falar para ninguém. Eu até falei na tribuna em setembro ou outubro do ano passado, que já tinha essa informação, mas não podia falar onde nem quando. E agora, então, vejo todos nós recebemos ontem a notícia por meio visual, né? Por meio da plotagem, mas eu queria aproveitar esse momento aqui para dizer como começou, se me permite, se eu tenho essa oportunidade. Claro que sim, vereador. Em janeiro do ano passado, então faz 1 ano e 2 meses aproximadamente, eu recebi um amigo no meu gabinete, que é um servidor da Polícia Federal. Ele é papiloscopista, chama-se João Fausto. E ele que me alertou que o Dalírio estava terminando seu mandato de senador Dalírio Beber, e que ele vinha trabalhando nos últimos 4 anos fortemente por esta demanda de Blumenau, que é a demanda de toda a sociedade, né? Não dele, né, especificamente, mas de toda a sociedade. E ele me alertou sobre a importância de tudo isso, que eu, sinceramente, como a maioria das pessoas, desconhece todos os serviços da Polícia Federal. Mas ele me falou o seguinte: Silvio, eu acho que até agora não funcionaram os pedidos porque ninguém chegou com uma demanda consistente, levando números, levando informações, estatísticas concretas. Então, eu e a equipe do meu gabinete, nós nos debruçamos sobre os temas mais variados, né, todos os serviços oferecidos pela Polícia Federal e a colocação de Blumenau entre eles. Por exemplo, nós percebemos que Blumenau é a única cidade do Sul com mais de 350 mil habitantes que não tem uma delegacia da Polícia Federal e um posto de emissão de passaportes. Nós vimos que, comparados com outras cidades, Blumenau tem maior índice de desenvolvimento econômico, tem maior número de agências bancárias, tem essa extensão do Parque Nacional da Serra do Itajaí, maior PIB, maior número de empresas de produtos químicos, essas operações aeroportuárias, e não tem o serviço da Polícia Federal. Então nós fizemos um relatório, inclusive geográfico, mostrando que Blumenau está mais perto de todas as cidades né, das associações de municípios que compõem o Vale do Itajaí. Blumenau está muito mais perto, tem muito mais possibilidade de atender um número maior de pessoas com facilidade. E levamos isso já em março do ano passado, agora vai fazer 1 ano, em mãos ao ministro Sérgio Moro, contendo esse pedido por meio do deputado Hélio Costa. Depois agendamos uma reunião com o delegado-geral da Polícia Federal em Brasília, onde foi o Severino Lombardi, presidente da CIB, o prefeito foi. Eu não fui porque naquele momento eu tive gripe A, quando foi a reunião, então eu tive que ficar de molho 1 semana em casa, não pude participar da reunião, mas nós levamos, e tanto a reação do ministro Sérgio Moro, quanto a reação do delegado-geral da Polícia Federal em Brasília foi de perplexidade. Eles ficaram espantados que nós tínhamos tudo isso, potencial econômico, número de habitantes, aeroporto, Parque Nacional, e não tínhamos os serviços da Polícia Federal. Eles mesmos mostraram perplexidade e falaram que não sabiam dessas informações, não tinham essas informações compiladas. E outra coisa muito importante que o João Fausto, esse papiloscopista da Polícia Federal, me falou, é o seguinte: Silvio, tens que levar o prato pronto para eles. O que isso quer dizer? Eu já precisava mostrar que as entidades do município tinham interesse, né? Que a sociedade blumenauense tinha interesse, mas que também havia lugar disponível sem que eles precisassem alugar e fazer investimentos para ter uma sede aqui. O que eu fiz naquele momento? Primeiro nós fizemos uma comissão no Fórum Municipal de Segurança Pública, que deu força a esse pleito, e por meio da comissão oficializamos todos os centros comerciais de Blumenau.
todos eles, indistintamente, todos aqueles que poderiam vir a receber, que tinham condições de receber a Polícia Federal, e nós questionamos se eles tinham interesse e poderiam ceder gratuitamente o material, né, a sala, o espaço para a instalação de um posto de emissão de passaporte em Blumenau. Todos responderam positivamente e nós anexamos então essas cartas, essas respostas ao nosso pedido e entregamos às autoridades, ao deputado Peninha também, que hoje coordena o Fórum Parlamentar Catarinense. Fórum Parlamentar Catarinense, para quem não sabe, é a reunião dos deputados federais e senadores que representam o nosso estado, e ele nos ajudou muito. Tivemos a resposta de outros senadores e deputados, e ele deu todo o encaminhamento lá em Brasília. Então foi um trabalho de muita gente mesmo, muita gente, muito esforço, muita articulação, mas que a gente vê que está trazendo resultados. Vereador, um questionamento é se Blumenau tem todos os requisitos necessários para ter uma delegacia da Polícia Federal. Por que é tão difícil conquistar esse pedido? O que a própria Polícia Federal, o que o Ministério da Justiça alega? Olha, nós temos, nunca alegaram formalmente, né, mas nas conversas informais que nós tivemos lá em Brasília, primeiro eles falam da falta de representatividade política de Santa Catarina. Muitas vezes eu ouvi colocarem a representatividade política acima de qualquer coisa. Mas nós fizemos uma comparação, por exemplo, das 10 cidades brasileiras entre 300 e 400 mil habitantes com delegacia da Polícia Federal para responder a primeira pergunta. Se colocarmos Blumenau entre as 10 cidades do Brasil, entre 300 e 400 mil habitantes, que é a nossa faixa de habitantes, que tem a delegacia federal, Blumenau tem a quinta maior população entre elas, tem mais de 350, o primeiro PIB, o maior número de agências financeiras e o maior IDH. Enfim, tudo justifica uma delegacia da Polícia Federal. No sul do Brasil, nos 3 estados do sul, tem 30 delegacias. 14 são no Rio Grande do Sul, 9 no Paraná, 7 em Santa Catarina. Por que justifica Lages ter uma e Blumenau não ter? Então foram esses questionamentos e essas informações que nós levamos. E depois também eu acho que tem questões internas da Polícia Federal para que eles tomem decisões, né? Além de políticas, eu acredito que deve ter questões operacionais internas que, do ponto de vista deles, justificam, do nosso não. O pedido é justificável, mas talvez o momento de um início de um novo governo, né? Da necessidade de economia em todos os setores do governo federal tenha talvez travado um pouco o desenvolvimento desse processo, que continua, né, vereador? O senhor continua batalhando por essa necessidade da delegacia? Pois não. Claro, deixa eu fazer uma observação sobre a questão financeira. Também foi uma preocupação. Além de fazer essa carta aos centros comerciais, pedindo, né, o espaço gratuitamente, nós fomos além. Pedimos também, conversamos, por exemplo, com a direção da Polícia Federal. Olha só, Blumenau, Jorge, tem o Ministério Público Federal que precisa da atuação da Polícia Federal. Ele recorre a Itajaí, Ministério Público Federal de Blumenau. Nós temos aqui a Justiça Federal, que está construindo um prédio em Blumenau. E eles precisam da Polícia Federal e recorrem a Itajaí. E eu conversei com a direção do Fórum da Justiça Federal em Blumenau e eles também indicaram a possibilidade de futuramente ceder um espaço do prédio da Justiça Federal à Polícia Federal, dizendo que comportaria claramente, então, sem um custo a mais ao Ministério da Justiça. E vou além. Nós, no nosso pleito, nós sugerimos ao ministro Sérgio Moro e ao delegado-geral da Polícia Federal, numa eventual possibilidade de instalar aqui um posto de emissão de passaportes e uma delegacia da Polícia Federal que fizesse edital público de remoção de agentes de outras regiões que eventualmente gostariam de vir para cá. Obviamente, se fizermos o posto aqui, vai diminuir Itajaí, vai diminuir Florianópolis, vai diminuir Joinville. Um ou dois agentes da Polícia Federal podem vir para cá. Faz um edital de remoção que eles vêm sem ter que fazer um novo concurso. Só distribui, né? Não vai aumentar o volume de trabalho.
vai equalizar, vai distribuir geograficamente de forma melhor. Então, fazendo um edital de remoção, onde tem menos atendimento, pode vir para cá sem ter custo de contratar novos policiais. Nós nos preocupamos com isso e mesmo em uma delegacia, certamente deve haver uma delegacia ou outra que deve ter um agente que pode se disponibilizar para vir para cá, um policial. Imagina se nós tivermos mais 15, 20 policiais, viaturas da Polícia Federal, embora eles não se envolvam na criminalidade do dia a dia, já dá uma sensação maior de segurança para a cidade e para todo o Médio Vale do Itajaí. A abertura deste posto de emissão de passaporte, vereador, pode incentivar ou pode esfriar esse processo? Lembrando que a gente já teve um posto de emissão de passaportes. Provisório, né? Que foi provisório, foi fechado depois, né? E uma das alegações foi baixo movimento. É isso aí. Eu acho que era outra época também, já faz muito tempo. E hoje o movimento é muito maior. Blumenau cresceu muito. Todo o Médio Vale do Itajaí cresceu muito, exponencialmente, eu posso dizer. E eu tenho certeza, convicção, e a polícia também não faria se não tivesse essa convicção da necessidade. Eu estou conversando com o vereador Silvio Zimmermann. Hoje estamos falando sobre a abertura do posto de emissão de passaportes da Polícia Federal em Blumenau e a campanha que segue da montagem de uma delegacia da Polícia Federal aqui em Blumenau. A gente volta já aqui no programa Nereu Entrevista. Nereu Entrevista, de volta aqui no M760 da Nereu. Lembrando que você também ouve a Nereu no seu smartphone. É fácil e simples. Baixe o aplicativo da Nereu e aí você ouve a Nereu onde você estiver, em qualquer lugar do mundo que tenha acesso à internet. Você acompanha a nossa programação. Também pode ouvir a gente no nosso site no www.radionereuramos.com.br. Hoje o Nereu Entrevista recebe a visita do vereador Silvio Zimmermann, do PSDB, um dos incentivadores, batalhadores pela instalação de uma delegacia da Polícia Federal aqui em Blumenau. A Polícia Federal acena já com um local de emissão de passaportes que pode ser o pontapé inicial para que o sonho da delegacia da Polícia Federal seja realizado aqui em Blumenau. O vereador já mostrou aqui, divulgou aqui, que a cidade tem todos os requisitos necessários para ter uma sede de uma delegacia da Polícia Federal. Agora, depende da boa vontade da Polícia Federal. Vereador, agora nós vamos falar um pouco de política. Estamos num ano eleitoral e numa situação muito importante, né? E de muita expectativa. Até porque nessas eleições para o parlamento municipal não poderá haver coligação. Isso está fervendo nos bastidores dos partidos políticos e também da Câmara de Vereadores. O senhor, inclusive, tinha demonstrado ano passado um descontentamento com o PSDB, inclusive com a possibilidade até de deixar a sigla. Esta hipótese está descartada pelo senhor ou ainda existe? Olha, é um ano, de fato, de muitas decisões. Em primeiro, acho que todos os partidos terão que se reinventar, terão que passar por essa eleição para entender o momento atual da política. Nós viemos de uma eleição tumultuada, acirrada, extremada, né? As discussões foram muito extremadas, acaloradas, né? E eu sou uma pessoa radicalmente moderada. É um momento difícil para gente como eu, na política. Porque parece que se não é extremado, a gente está julgado com o rótulo ou com o outro. E não é. Eu sou alguém moderado que procuro manter a coerência, procuro ter um trabalho bem feito, ao encontro daquilo que eu julgo de fato necessário e importante por um município de Blumenau. E sim, eu acho que sempre que a relação com o partido é mais ou menos como um casamento, né? Como um namoro, como um casamento. E eu tenho 20 anos de relação com o PSDB. E passamos por alguns episódios que eu fui contrário,
as decisões do PSDB, fui voto vencido e manifestei, e tenho manifestado ainda internamente dentro do partido esse descontentamento. Ao se aproximar das eleições, obviamente que a gente vai fazendo muitas reflexões. E eu já falei no início do ano, final do ano passado, alguns interlocutores dentro do partido, o meu interesse em não participar das eleições deste ano. Então, eu continuo no PSDB, já falei à executiva que não vou sair, né? Já confirmei, até para que eles saibam das minhas decisões, do meu posicionamento, para não fazer nada abruptamente ou depois de 20 anos, né? Não deixar informado, ou não ser honesto, ou não ser justo. Então, eu preferi falar ao PSDB primeiro, que ficaria no PSDB, todavia não manifestei também a minha falta de interesse de participar da eleição deste ano. E o que estaria desmotivando o senhor para participar novamente de um pleito eleitoral? Primeiro que eu nunca me coloquei como um vereador, eu nunca trabalhei por uma reeleição. Eu achei que poderia fazer um mandato bem feito, estou construindo, vou trabalhar até o último dia deste mandato, como faço desde o primeiro, com muito afinco, com determinação, com vontade, indo ao encontro daqueles objetivos que eu me propus na campanha eleitoral. Estou conseguindo fazer isso. Isso é muito bacana. Tenho ouvido as pessoas, represento aqueles que votaram em mim, represento aqueles que não votaram em mim, quando posso também. Mas é um momento, como eu falei, Jorge, de extremismo. E eu acho que pessoas moderadas como eu estão com pouca vez. Mas também eu gosto da renovação. Eventualmente, a renovação no parlamento, outros nomes podem ser importantes. Vale a pena ser político, vereador? Eu me realizei na Câmara Municipal de Vereadores. Tem sido uma experiência muito boa. Eu tenho conseguido alcançar resultados que eu considero relevantes. Eu sei que muita gente considera importante também. Campanhas como essa da Polícia Federal, por exemplo, um tema que é muito caro para mim, que é a inovação, que é desenvolvimento econômico. Consegui avançar em muitos aspectos da Lei da Inovação de Blumenau, em parceria com o vereador Bruno Cunha. Também outras ações em prol do desenvolvimento econômico de Blumenau. Eu tenho sido uma voz muito atuante. Outro tema, por exemplo, que para mim é muito importante, para Blumenau também e eu sei que isso não causa impacto no dia a dia das pessoas, mas em longo prazo causará. Eu, desde 2013, quando fui presidente da Fundação Cultural, eu comecei um trabalho de relações internacionais. Para quem não sabe, eu só vou abrir um minutinho aqui para dizer que eu fui assessor de um ministro do Itamaraty, de um diplomata de carreira, né? E já trabalhei com ele, porque tenho habilidade, falo outros idiomas, e eu conduzi... Quantos idiomas o senhor fala, vereador? Aproximadamente 6, não com fluência absoluta, Uhum. mas falo bem alemão, falo bem francês, inglês, espanhol, italiano, não é perfeito. Deixa eu abrir um outro parênteses nesse que o senhor abriu, para o senhor aproveitar aqui e falar um pouco da carreira do senhor, quem é Silvio Zimmermann, porque pode ter muitas pessoas que não sabem, né? Quem é realmente Silvio Zimmermann, né? Além do político. Jorge, eu sou administrador, filho de pai e mãe advogados. Comecei a trabalhar muito cedo. Como tem pai e mãe advogados, trabalhei de office boy primeiro no escritório deles, né? Mas não era o que eu queria. Depois, um pouco mais tarde, em sociedade com um amigo do meu pai, eu fui trabalhar no Ceasa. Na adolescência, eu acordava às 3 da manhã para as 5 da manhã, já estava vendendo fruta no Ceasa. Trabalhei por alguns anos lá, foi uma experiência maravilhosa. Trabalhei por quase 5 anos no Ceasa, aqui em Blumenau, ali no Salto do Norte, e foi de fato uma experiência muito, muito boa mesmo, trabalhando quem lembra de mim daquela época era o vereador Zeca Bombeiro, que eu acho que ele era presidente de alguma associação, e ele ia lá de manhã no Ceasa, uma vez ou duas por semana, e recolhia frutas, verduras para a associação, ou algo que o vale, agora não me lembro, eu tenho que perguntar para ele o que era, e ele lembra de eu desde novo já trabalhando lá no Ceasa. Depois eu entrei na faculdade de administração e no meio da faculdade eu senti que precisava fazer algo diferente da minha vida. Sabe, expandir os horizontes
e eu fiz a entrevista para trabalhar numa empresa francesa. Chama-se Club Méditerranée, ou Club Med, conhecido aqui no Brasil. É uma cadeia de resorts franceses que tem 120 ou 130 países pelo mundo. E eu fiz uma entrevista, fui convidado a trabalhar, trabalhei por 3 anos nessa unidade. Minha última transferência foi para a Ásia, daí eu resolvi voltar para Blumenau para concluir o curso universitário. E eu já estava há alguns anos, né, morando num lugar, no outro, e decidi voltar a Blumenau naquele momento, porque eu não queria daqui a pouco estar com 30 anos e sem ter o curso universitário completo, embora eu já tinha assumido alguns cargos relevantes dentro dessa empresa francesa. Voltei a Blumenau, concluí o curso universitário e no final, no último semestre, eu conheci a Cristiane, que é jornalista também. Sim. O pessoal aqui da NDU conhece, ela já trabalhou em rádio, televisão, hoje tem uma empresa de assessoria de comunicação e resolvi prolongar a minha estadia em Blumenau naquele momento. E foi quando eu fui convidado pelo Roberto Colim, que era secretário de Articulação Internacional do Governo do Estado de Santa Catarina, era uma secretaria recém-criada pelo Luiz Henrique, para coordenar as relações internacionais do Estado de Santa Catarina. Então eu fui trabalhar com ele. Eu redigia, além de ajudar no trabalho da secretaria, redigia os acordos internacionais em outros idiomas, era responsabilidade bem legal. Fazia recepção, né, e ajudava a negociar alguns assuntos importantes para o Estado de Santa Catarina, para vários setores, para cerâmica, setor moveleiro, enfim, foi uma experiência muito legal, onde eu pude continuar também, né, no Club Med. Eu falava 3, 4 idiomas todo dia. Ali na Secretaria da Articulação Internacional eu pude fazer o mesmo. E então aí veio a minha experiência de relações internacionais, tanto do Club Méditerranée, tanto da Secretaria de Articulação Internacional. Aí eu voltei para o Blumenau, na qualidade de gerente de Turismo, Cultura e Esporte da extinta SDR. E também foi uma experiência muito boa para mim. Eu pude conhecer todas as associações culturais, turísticas, esportivas de Blumenau naquele momento e passou pela SDR muitos projetos importantes, mas muito, muito mesmo. Construção do Parque Ramiro Ridiger, reforma do Galegão, construção do pavilhão da Vila Germânica, tudo passou pela SDR. Eu me lembro de outro tema importante que eu tenho cultivado até hoje, que foi a discussão da criação do programa Entra 21, que eu tive a oportunidade de participar. Passou pela SDR, é um programa que hoje é exemplo nacional, em âmbito nacional, formando jovens para uma área tão importante, que é uma disputa mundial mesmo, por mão de obra na área de TI, e Blumenau deu um passo na frente, isso há 15 anos, e passou pela SDE, que foi, de fato, um momento muito importante. Daí eu fui diretor de desenvolvimento econômico do município de Blumenau, continuei por lá apoiando o projeto Entra 21, e nós aperfeiçoamos naquele momento a política de desenvolvimento econômico do município de Blumenau, aperfeiçoamos e demos os primeiros passos no sentido a incentivar a inovação, o que veio se tornar mais tarde a Lei da Inovação, proposta, né, como anteprojeto meu e do vereador Bruno Cunha na Câmara de Vereadores, mas eu vinha trabalhando isso desde o ano 2010, e naquele momento eu fui candidato a vereador. Eu fiz na primeira eleição 2.239 votos pelo PSDB, na primeira campanha ao governo do Napoleão. E fui muito bem votado na primeira eleição, nunca tinha participado, foram 2.239 votos. Eu fiquei surpreso, nem eu imaginava uma quantidade tão grande de votos assim. Faltaram pouquíssimos votos para eu ser eleito, mas o PSDB naquele momento fez uma bancada muito grande e importante naquele momento, e o Napoleão pediu que eu assumisse a Fundação Cultural de Blumenau. Eu imaginava ele para a Secretaria de Desenvolvimento Econômico, onde já estava, mas Napoleão me chamou e falou: Silvio, eu tenho que pedir para os melhores amigos os maiores desafios. E sabes, acompanhas a Fundação, que nos últimos anos ela passa por dificuldade. Não preciso lembrar aqui, mas passou por
por momentos de muita dificuldade, de protesto, de falta de investimento, e eu assumi, então, naquele momento, a Fundação Cultural de Blumenau. E aí eu pedi para ele: olha, Napoleão, eu aceito, agora também tem as minhas condições, né? Algo importante e relevante para Blumenau são as relações internacionais, e Blumenau deixou de fazê-las no final da década de 70, começo da década de 80, e nunca mais retomou. Então eu gostaria de retomar essas atividades, gostaria que o prefeito delegasse ao presidente da Fundação Cultural competência administrativa para manter, né, para estabelecer, manter relações internacionais. E ali começou também esse projeto. E resultado de toda essa movimentação, nós conseguimos, Blumenau, assinar um convênio com o governo federal da Alemanha, por intermédio da nossa cidade irmã na Alemanha, que é Weingarten, projeto de minha autoria também, um convênio onde o governo federal se compromete por 30 anos a transmitir tecnologia e recursos para o Blumenau. Isso é raríssimo. São poucas cidades no Brasil que têm a capacidade, que têm a expertise, que têm a legislação para promover relações internacionais. Normalmente são cidades grandes, como Rio de Janeiro ou como São Paulo. E nós fomos uma das primeiras do Brasil a fazer isso. Então isso me orgulha muito, fruto do meu trabalho como presidente da Fundação Cultural, como vereador. E se tu me pergunta se vale a pena ser político, em alguns momentos vale a pena sim. Também tem, além de frustrações, tem muitas realizações, muitas conquistas, e eu gosto dessa atuação junto às pessoas, junto à comunidade, entendendo as necessidades de Blumenau e tentando levar adiante. Agora, o que as pessoas têm que entender, e isso é muito importante até para o fortalecimento da democracia, Jorge, é o seguinte: o parlamento e o executivo têm funções diferentes. Há uma confusão de prerrogativa tão grande. E isso, de fato, eu acho que é o pior que pode acontecer na vida pública. Porque as pessoas, muitas vezes, acham que aquela determinada ação é do vereador, quando não é. E nós somos muito mais cobrados pelo que não é nossa responsabilidade, pelo que de fato é. E talvez isso tudo tenha surgido com a Constituição de 88, sabe? Houve uma dificuldade na separação plena dos poderes, porque eles devem funcionar em harmonia, mas separados. Eles devem ter harmonia para que a nação possa avançar, para que os estados e os municípios possam avançar, mas eles têm que ser independentes. Isso nunca houve. A gente pode ver no Brasil, todos os parlamentos, de alguma forma, são tutelados pelo Poder Executivo. Isso não acontece com o Judiciário. O Judiciário está muito fora do alcance da população, e a gente não sabe quais são as relações do Judiciário com o Executivo. Mas todos os parlamentos muitas vezes são tutelados pelo Poder Executivo. E aí, mesmo em campanha, muitas pessoas acabam dizendo que vão fazer aquilo que não podem. E as pessoas elegem e eles vão encontrando justificativas para dizer por que não fizeram. E aí de fato, um momento difícil de explicar, de tentar falar para as pessoas como é que é agir com responsabilidade sendo um parlamentar. E isso é desgastante. A seguir, a gente vai falar sobre a possibilidade do vereador Silvio Zimmermann se despedir da política como prefeito de Blumenau. A gente volta já. Você está acompanhando Nereu Entrevista aqui no AM760 da Nereu, hoje falando com o vereador Silvio Zimmermann, do PSDB. Já falamos sobre a abertura de um posto de emissão do passaporte da Polícia Federal aqui em Blumenau, que pode ser o pontapé inicial para a instalação de uma delegacia da Polícia Federal, que é uma campanha encabeçada pelo vereador aqui na cidade. E um pouco da política também. Silvio Zimmermann já disse que tem a intenção de não participar do pleito político em outubro. E aí se abre um parênteses bem interessante, porque a gente conversou aqui no Nereu Entrevista com o prefeito Mário Delbrante, e um dos questionamentos foi de que forma ele iria conciliar a gestão pública com uma campanha eleitoral. Como todos sabem, o prefeito Mário Delbrante vai concorrer à Prefeitura de Blumenau na eleição de outubro,
só ainda não oficializou um partido, que deve ser o Podemos, a legenda para ele concorrer a essa eleição. Na resposta dele, ele disse que a licença do cargo de prefeito vai depender muito de quem vai assumir no lugar dele. E a gente lembra que Blumenau não tem vice-prefeito, porque o Mário era o vice-prefeito quando Napoleão Bernardes, né, deixou o cargo. Então o Mário assumiu, ficamos sem vice-prefeito, e tem toda uma hierarquia nesse sentido, que passa pela mesa diretora da Câmara de Vereadores. Hoje todos os componentes da mesa diretora são pré-candidatos na eleição de outubro. Então, se não tivermos na mesa diretora alguém para assumir o lugar do prefeito Mário Delbrante, quem seria? Seria, entre os que não vão concorrer à eleição de outubro, que sobram, o mais bem votado. Nesse caso, o vereador Silvio Zimmermann, do PSDB. Se despedir como prefeito de Blumenau seria uma honra, vereador? Seria, claro que sim, seria uma honra. Eu acho que todos os políticos almejam, né, ser prefeito, mas ser eleito prefeito da sua cidade, né? Mas eu quero dizer aqui que eu não estou trabalhando por isso. Para que as pessoas entendam, isso passa pela decisão de 15 vereadores, isso passa pela decisão do prefeito também. Então são muitas variáveis mesmo. E assim, eu não posso tratar esse momento, esse desejo de não participar desta eleição, como uma despedida da política. Eu acho que é só um momento para refletir, mas eu gostaria de participar de futuros pleitos. Eu vou continuar na política. Eu não consigo me ver sem participar da política. Isso para mim é uma questão, acho que é aristotélica, sabe? Ele falou que aquele que não participa é sempre, né, é conduzido, é administrado por aqueles que têm interesse. Então, eu de fato tenho interesse em ajudar a tomar as decisões da minha cidade, mesmo que seja para o meu filho, né? Eu tenho um filho de 5 anos, Jorge. Quem tem um filho que sabe, o que eu quero para ele? Eu quero segurança pública. Eu quero uma cidade onde ele possa crescer com tranquilidade. Eu almejo isso para Blumenau, nem que seja para ele. Eu quero uma cidade onde haja educação de qualidade para que possa haver desenvolvimento econômico consolidado e concreto e robusto, para que quando ele chegue na idade adulta, ele tenha também opções de dignidade, de trabalho, para poder sustentar a sua família. Eu acho que isso todo pai e toda mãe quer. Então, eu como gosto, eu acho que é importante que o maior número de pessoas participem das decisões políticas, participem de alguma forma que a democracia oferece participação, sendo filiado a um partido, por exemplo, que é a regra da democracia brasileira. Então não é uma despedida, né? Talvez um até breve. Mas seria despedida sim, da Câmara, né? Despedida da Câmara. Mas sim vereador, seria uma grande honra se houver essa possibilidade, como eu falei, que depende de uma equação muito grande ainda. Mas, vereador, essa possibilidade pode mexer com a decisão do senhor de ser ou não candidato? Não muda a minha decisão. E o senhor hoje não seria candidato? Eu tenho até metade do ano para decidir, né? Sim. Eu ainda vou refletir bastante. Como se diz no jargão político, há muita água para passar debaixo da ponte. Ainda vai passar por uma reflexão sobre o momento político do Brasil, do estado de Santa Catarina, de Blumenau, questões familiares também, questões pessoais, mas tenho até metade do ano para decidir e nesse momento a inclinação é de não participar. Até 15 de agosto é o prazo para a inscrição das candidaturas, então até lá o senhor ainda vai refletir muito sobre isso. Sim. Mas atiça a possibilidade de vir a substituir o prefeito Mário Delbrante por um período até longo, 30 ou 45 dias? Como eu falei, seria uma grande honra, mas não é hoje o meu objetivo. Eu ficaria muito honrado, procuraria fazer o melhor trabalho possível, mesmo sabendo que é um momento só de passagem, né? Não é uma eleição, é um mandato para cumprir as formalidades legais, porque a prefeitura não pode ficar acéfala, mas faria, obviamente, com muita honra e seria uma experiência que eu levaria para toda a minha vida.
Vereador, hoje, nessa eleição, não pode haver coligação entre os partidos que vão disputar uma cadeira no parlamento, em todos os municípios. Essa alteração na regra tem fervido aí os bastidores, dado muita dor de cabeça para presidente de partidos, né? Até para a composição de uma nominata de suas legendas com condições de lutar por vagas nas câmaras de vereadores. Em Blumenau isso não é diferente. O senhor acredita que essa mudança na legislação eleitoral possa ter um reflexo na qualidade política que vai ser eleita no mês de outubro? A gente vai ter que passar por essa eleição para entender melhor, mas eu tenho já um ponto de vista, obviamente. Há uma discussão interna entre todos os partidos, todas aquelas pessoas que têm mais votos, sabem que têm mais votos, estão procurando um lugar onde possam se reeleger. Isso, obviamente, é evidente. As pessoas trabalham dessa forma, mas vai ser novidade para todo mundo. O parlamento pressupõe que haja representatividade das pessoas, que todas as correntes ideológicas no município, no estado ou na União estejam de alguma forma representados no parlamento, que todas as vozes estejam representadas lá no parlamento. E talvez, por um lado, isso possa vir a acontecer com essas novas regras. Uma distribuição diferente das cadeiras da Câmara Municipal de Vereadores. Todavia, também pode causar distorções. Eventualmente, pessoas com pouquíssimo voto, numa legenda correta, podem ser alçados ao cargo de vereador. E aí, nesse caso, pode haver algum tipo de distorção. Né? Imagina alguém que fez 3, 4, 5 mil votos, né, não ser eleito, quando alguém com 700, 800 mil votos entra na Câmara de Vereadores. O que já acontece hoje, né, vereador? Com menos intensidade, porque a gente sabe... Você acha que pode ter mais intensidade pode ter mais intensidade nisso, sabe? Mais partidos pequenos fazer um vereador. Uhum. Porque também tem a questão do percentual, que antes precisava ter um percentual mínimo de votação para poder ser diplomado vereador. E isso foi tirado. Então, isso pode causar algum tipo de distorção. Mas a gente vai ter que entender essa eleição e ver os resultados. Vereador, uma opinião do senhor. Napoleão Bernardes acertou ou errou ao abrir mão da Prefeitura de Blumenau para concorrer na eleição de 2018? Eu acho que ninguém acerta ou erra totalmente, né? Mas ele errou tentando acertar. Se é que eu posso responder assim. Errou tentando acertar. O efeito final não foi aquele imaginado. Sabe algo que eu gosto muito de história? Quem acompanha um pouco do meu mandato sabe que eu faço muitas referências históricas. A primeira eleição para governador do estado de Santa Catarina foi lá em 1883, se não me engano. E de lá para cá, nunca um blumenauense, alguém que tenha nascido aqui e tenha feito carreira política em Blumenau, foi eleito governador. E nós temos no Vale do Itajaí o maior colégio eleitoral, o maior número de votantes do estado de Santa Catarina se concentrarmos aqui na nossa região, apesar de haver Joinville, que é uma cidade grande, mas ao redor são cidades pequenas, ou Florianópolis, nós temos aqui e teríamos a capacidade de ter um governador. Isso é muito importante para a nossa região. Seria muito importante para o Vale do Itajaí ter um governador, alguém com raízes aqui, sem xenofobia, sem qualquer tipo de julgamento, mas alguém com raízes aqui, alguém que tenha exercido cargos administrativos e tenha construído uma carreira política aqui, que é diferente, por exemplo, do governador Wilson Kleino Bing. Wilson Kleino Bing não é de Blumenau. Ele já era deputado federal quando foi candidato a governador e depois da primeira eleição dele a governador, que ele transferiu o título e veio morar em Blumenau, foi eleito prefeito e logo depois foi eleito governador e mesmo assim foi importante para Blumenau. Foi importante aqui para o desenvolvimento da nossa cidade. Agora imagina se tivesse o Napoleão governador do estado de Santa Catarina. O Napoleão senador. E aí, veja só,
o Luiz Henrique foi eleito senador de Joinville e tinha como suplente o Dalírio. Por uma fatalidade, por um infortúnio, faleceu o Luiz Henrique da Silveira e o Dalírio Beber, que é daqui, que tem uma carreira, né, que tem uma história com Blumenau, assumiu a cadeira no Senado. Não me lembro, não sei, não tenho registro de um homem público que tenha trazido tantos recursos a fundo perdido para Blumenau e região como o senador Dalírio em menos de meio mandato como senador. Agora imagina ter um senador daqui por 8 anos. Imagina ter um governador daqui por 4 anos. Então, se houvesse se concretizado uma eleição do Napoleão, a gente diria, poxa, ele acertou muito. Ele deu um grande tiro e vai ajudar muito o desenvolvimento de Blumenau. Mas, infelizmente, não houve. Né? Ele tentou firmar a posição e a gente sabe que os interesses de Blumenau e da ponte da ilha para lá são muito diferentes, né? Ele enfrentou alguns desafios superiores ao grupo, superiores à capacidade do grupo, não conseguiu ser candidato a governador, não conseguiu a vaga ao Senado e foi para uma vaga de vice-governador que naquele momento também não era a pior coisa do mundo. Não era o pior cenário do mundo. O PMDB e o PSDB juntos governavam naquele momento o maior número de prefeituras do estado de Santa Catarina. Então tinham capilaridade, tinham um apelo. Mas foi uma onda muito grande, um tsunami eleitoral, que pela primeira vez também na história do estado de Santa Catarina mudou os rumos da política do nosso estado. Se nós fizermos uma análise de todas as eleições do estado, nenhuma onda federal afetou tão fortemente o governo do estado de Santa Catarina, tanto o executivo como o parlamento. Se olhar as ondas do Getúlio Vargas não interferiram em Blumenau, o estado de Santa Catarina, não influenciaram aqui, a não ser o período ditatorial, né? Ou em 1960, o Jânio Quadros, não mudou absolutamente nada a política local, nem no executivo, nem no parlamento. E na década de 90, o Collor, 89, o Collor, com aquela onda toda, não afetou a política regional catarinense, ou o Lula, em 2002, não afetou a política regional, elegeu a senadora Ideli, mas foi o máximo do reflexo da onda Lula no estado de Santa Catarina. Agora, o Bolsonaro não, ele veio com uma força, o 17 veio com uma força muito grande, e está se fragmentando com a mesma força, né, o 17. Uhum. Mas que mudou todo o cenário e era, naquele momento, inimaginável. Então, ele errou tentando acertar. Vereador, rapidinho, o que está faltando? Falta o eleitor reconhecer e acreditar nos políticos locais ou falta liderança política local? Não sei lhe dizer. Não sei lhe dizer. Nós tivemos muitas lideranças. Um exemplo é o Napoleão, com toda a capacidade, inteligente. A maior dificuldade, né? Então, é o eleitor reconhecer. Eu acho que o nós político temos um local complexo, é eficiente. Eu acho que nós temos um complexo de inferioridade muitas vezes. Nós preferimos alguém de Lages, alguém de Joinville, alguém do sul do estado, alguém daqui. Nós que eu digo aqui, a nossa região, o Vale do Itajaí, faz questão de inferiorizar os seus líderes, faz questão de impedir que eles muitas vezes cresçam por questões às vezes menores, e acho que cabe uma união do nosso povo que tem tantas necessidades. E veja bem, eu falo de uma das regiões mais produtivas do estado de Santa Catarina. Se somarmos o PIB de todas as cidades do Vale do Itajaí, nós obviamente chegamos no maior conglomerado econômico de todo o estado de Santa Catarina. E daí nós temos aqui a BR-470, que une desde lá de Camaquã, no Rio Grande do Sul, passando pelo meio oeste catarinense, até o Porto de Navegantes e o Porto de Itajaí, que juntos têm mais bacias de atracação que todo o estado do Rio Grande do Sul. E o governo federal, apesar das promessas, não cumpre. O governo federal, por exemplo, ano passado, tirou todos os recursos previstos na lei orçamentária para a continuidade da BR-470.
É uma BR que precisa de 4 bilhões, 4 ou 5 bilhões para ser concluída. O governo federal deixou 20 milhões. Se alguém achar que isso é normal, tenta me explicar, porque eu não entendo. É porque nós não nos unimos. É aquela resposta que eu tive lá em Brasília inicialmente, quando a gente falou da Polícia Federal. Mas vocês não têm representatividade política. E, infelizmente, nós não conseguimos unir os líderes empresariais, os líderes políticos, para ter um rumo só e para termos os nossos nomes fortes para nos representarem. Obrigado pela participação hoje aqui no Nereu Entrevista. Eu é que agradeço a oportunidade, estou sempre à disposição. Vereador Silvio Zimmermann, do PSDB, foi o nosso entrevistado hoje no programa Nereu Entrevista. Falamos sobre política, sobre a possibilidade de reeleição. Silvio Zimmermann disse aqui que, nesse momento, não deve concorrer à reeleição, mas tem até 15 de agosto ainda para mudar de opinião. E até sobre a possibilidade de vir aí a assumir por um período a Prefeitura de Blumenau, se o prefeito Mário Delbrante se afastar para a campanha eleitoral e se na mesa diretora da Câmara de Vereadores o atual cenário político se comprovar e todos forem candidatos na eleição. Nereu Entrevista volta na próxima edição. Um abraço.